Uma borboleta bate as asas no Brasil e causa um tufão no Japão. Um jovem monta uma empresa na garagem de casa e revoluciona o mundo da informática. Uma adolescente luta pelo direito à educação no Paquistão e ganha um prêmio Nobel da Paz. Vivemos um mundo em que pequenas transformações provocam grandes mudanças. Transformações são movimentos, um caminho que percorremos em direção ao futuro, numa viagem onde o saber é indispensável. Uma bússola que aponta a direção correta e desperta a mudança que vem de dentro. Sua essência permanece a mesma, enquanto todo o resto evolui. No começo você é levado pela intuição, como um barco é levado pelos ventos, mas você ganha confiança à medida que o conhecimento ilumina a sua rota, que o conteúdo amplia os seus horizontes, que o aprendizado ilumina sua mente, que a tecnologia faz você multiplicar, dividir, somar. Há mais de 40 anos, a FIA é reconhecida como uma das melhores escolas de negócios em educação executiva e consultoria, com soluções customizadas para organizações do setor privado e público, uma referência no Brasil e em vários outros países. Porque na FIA, você aprende a transformar conhecimento em resultados que mudam o jogo, no mundo dos negócios e na sociedade. E então, uma empresa local abre vagas para contratar uma equipe global que vai trabalhar conectada a um escritório virtual, negociando soluções na nuvem. E você pode escolher viver essa experiência. Outra transformação vai começar. Preparado para mudar o mundo? FIA inspira transformação. Para mim é um prazer e uma honra a gente estar aqui falando de um tema tão relevante, tão necessário nos tempos atuais, né? Então a gente tem hoje o nosso convidado é o Marcelo Soleiro, né? Ele é executivo da organização Polo Cultural, ele é mestre em economia criativa, é engenheiro civil, ele é especialista na parte de eventos, né? E também na parte de gestão, né, financeira e administrativa. Então, acho que é bem bacana, porque aqui a gente, sendo o núcleo de gestão de projetos, para a gente era muito interessante a gente poder abordar como que, de fato, a gente pode fazer uma boa gestão de projetos culturais, né? Marcelo tem uma ampla experiência na parte, né, de festivais, e aqui a gente conta com participantes. Nossa, professora Ilíada, aqui, uma honra, professora Ilíada, você está conosco acompanhando. Eu sou a professora Graziela Comini, né, eu coordeno o Núcleo de Gestão de Projetos e hoje, então, eu vou estar aqui, tenho a sorte de poder estar acompanhando o Marcelo. Antes de eu passar a palavra, eu sei que todos aqui estão, né, assim, ansiosos, né, querendo escutar o Marcelo, mas muita gente não conhece a Fundação Instituto de Administração, então eu vou fazer uma apresentação super rápida. E, Marcelo, não quero roubar muito pouco tempo seu, porque aqui todo mundo quer escutar sobre projetos culturais. Eu vou aqui só compartilhar a minha tela, só um minutinho. A nossa fundação, né, a gente diz que é uma senhora que já cresceu, já é uma mulher adulta, né, porque ela foi criada, a fundação foi criada em 1980 por iniciativa de professores do Departamento de Administração, no qual eu me incluo, né. Eu não estava no início da FIA, né, eu entro na FIA na década de 90, mas a gente teve professores bastante empreendedores que viram uma oportunidade de você poder oferecer para a sociedade alguns trabalhos de assessoria, de oferecer cursos, enfim, colocar o nosso conhecimento, né, de pesquisa, né, para de uma maneira mais ampla para a sociedade, né. Então foi bastante pioneiro e isso depois acabou pipocando por outras unidades da Universidade de São Paulo. Então a CRIA formalmente é criada na década de 80 e ela acaba espelhando
dentro da fundação, os núcleos, né, de pesquisas de professores, e entre os quais o próprio núcleo de gestão de projetos. Então, ao longo da década de 90, são oferecidos vários trabalhos de assessoria para órgãos públicos, empresas privadas, e depois foram sendo estruturados cursos temáticos, né? Então, a gente tem o nosso primeiro MBA, né, focado em gestão de projetos, né? Ele acontece, né, em 2003, né? Então a gente comemorou, né, 20 anos da primeira turma de gestão de projetos, e a gente tem aí, ao longo desses 40 anos, muitos marcos aqui, né? E o principal é o fato de a gente for criando maior robustez, né? Então, é uma fundação totalmente independente, que tem o seu curso de graduação, tem o seu curso de mestrado profissional, tem 17 núcleos temáticos, entre os quais um deles é o de projetos, e esses núcleos temáticos, eles oferecem cursos, né, seja de curta duração ou de maior duração, né? Então a gente fica muito contente, né, de ver então esse nosso filhote, né, que já cresceu, já adulta, e agora então a gente só, nós como professores da USP, a gente fica muito mais na parte de gestão. A FIA, né, ela tem todas as acreditações, né, então ela tem nota máxima na avaliação da CAPES em termos da sua graduação, né, tem no seu mestrado profissional, e naquilo que é específico, né, na parte de projetos, a gente tem parcerias com o PMI, então todos os nossos cursos, eles dialogam com aquilo que é o livro, né, básico, né, de projetos. E a gente tem aquilo que, dentro daquele do mundo de negócios, a gente também tem algumas organizações internacionais que certificam, né, particularmente escolas de negócio, e entre as quais a EICSB e a Equis, e a gente está em processo de finalização, né, para obter essa certificação. O nosso núcleo ele é formado por 10 pessoas, né? Então a gente fica muito feliz porque a gente tem feito, né, a gente tem sido reconhecido pela parte de toda a nossa oferta de cursos em gestão de projetos. A gente criou uma trilha para poder, né, atender às necessidades de qualquer pessoa, desde cursos mais longos, e você pode ir fazendo aos poucos, né? Então você pode estar aí colocando na tua sacola créditos que você possa utilizar no momento seguinte, né? Então esses são alguns dos nossos diferenciais, além de uma orientação personalizada, né? Então a gente conta com os nossos professores, eles são especialistas, mas são especialistas que têm embasamento, né? Então, como a gente pode ver hoje, a gente está com um webinar com o professor Marcelo, que tem um mestrado, né? Então, os nossos docentes, eles têm embasamento e, ao mesmo tempo, eles têm muita experiência prática. Então, para vocês verem quem está por trás, então, não são robôs, né? Então, são pessoas mesmo, e eu fico muito contente de estar aqui nessa posição, coordenando atualmente, enquanto o professor Roberto Sbragia está na presidência. Eu conto com a professora Ana Carolina, que faz a coordenação pedagógica, e temos todo um time na parte de projetos, na parte comercial, de marketing, e toda a equipe de suporte. E como eu falei, então a gente funciona os nossos cursos em trilhas, né? Então, para aqueles que querem só fundamentos, né? Se querem alguma coisa um pouquinho mais ampla, formação, depois você pode fazer uma pós, e você pode eventualmente fazer um MBA. Então, essas trilhas, né, vai fazendo com que você possa, né, acumular créditos, e caso você não queira dar continuidade na sequência, você pode, né, ter um tempo para depois você dar continuidade e na hora da sua necessidade. Então, a gente tem tanto isso na parte dos cursos dessa formação, e também cursos rápidos, né? O OKR, gerenciamento ágil, liderança em projetos ágil, fundamentos, formação. Então, a gente tem desde cursos curtos de cursos mais amplos. Mas aqui eu não quero falar tanto dos nossos cursos, o nosso ponto central é falar de projetos culturais, e, portanto, né, eu vou passar a palavra para o professor Marcelo,
E no final do webinar eu vou passar uns QR codes para aqueles que estão pretendendo, né, assim, dar continuidade aos seus estudos no segundo semestre. A gente já tem matrículas abertas e quem sabe a gente pode depois bater um papo para os interessados. Professor Marcelo, seja muito bem-vindo. Estamos aqui ansiosos para finalmente a gente aprender como que a gente faz a gestão de projetos culturais. Muito obrigado, viu, professora Graziella. Obrigado muito pela FIA, pelo convite, por ter dado tudo certo, pela Ana, pela Elíada, que ajudou eu chegar aqui. E, bom, eu queria muito primeiro, começando a agradecer mesmo a oportunidade, falar um pouco desse meu histórico, como foi falado, eu fiz engenharia civil há mais de 20 anos. Eu formei e fui trabalhar com. Eu larguei tudo e comecei a trabalhar com cultura e aprendi um pouco não, bem na raça, como é que a gente começa a trabalhar e como é que a gente consegue fazer diversos tipos de gestão, né? Então, eu fiz gestão de espaços culturais, gestão de carreira de artistas, gestão de festivais, acabei trabalhando também em festivais como esse Rio to Sea, que é festivais de mercado. Fiz captação de recurso para mim e para as outras pessoas também, já prestei isso, concurso. E também faço captação de recurso para dentro do governo, incentivos fiscais. Então, a minha formação é, é muito no mercado e depois de 20 anos eu resolvi fazer mestrado. Uma das coisas que eu estava falando um pouco antes da gente abrir aqui para todo mundo, uma das coisas mais incríveis que foi para mim foi ter feito mestrado, porque a quantidade de informações que foram construídas no mundo inteiro, ler coisas sobre a China, sobre a Europa, sobre vários lugares, foi muito importante para mim, para ver como tem pessoas no mundo inteiro estudando como gerir, gerir recursos e gerir projetos culturais. Então, é essa história que eu queria falar. Quando a gente conversou sobre fazer essa webinar, a principal questão era, poxa, como a gente financia os projetos, como é que a gente gere os projetos hoje na complexidade que se formou com 20 anos de evolução. Hoje já tem diversas formas de financiamento, mais de 20 formas. Tem governo, tem Estado, tem ingresso, tem o econômico, tem o lucro, tem o não lucrativo. Então, então basicamente a gente pensou esse webinar para a gente falar como gerir projetos nessa situação mais complexa que a gente vive. Só um minuto, deixa eu abrir aqui, compartilhar minha tela. Bom, aqui está uma frase que eu gosto muito do Ferreira Goulart, que eu acho que todo mundo que trabalha com cultura já ouviu, que é: a arte existe porque a vida não basta. Então, é uma frase do Ferreira Goulart que fala tudo sobre por que a gente faz arte, a questão simbólica, a questão de por que a gente dá a oportunidade da nossa vida e gere os projetos para acontecer. Então, é algo que me move e que, obviamente, hoje não é mais simplesmente subir no monociclo, como você está vendo no Cafi. O Cafi é um artista internacional, já foi para muitos lugares internacionalmente. Todo esse figurino foi produzido, tinha um diretor, tinha o cantor que você está vendo aí atrás, tem os músicos, a luz. Então, hoje, produzir arte é você transformar o talento de um artista em algo mágico e também algo que a gente consiga vender e conseguir recursos para todos os lados. Bom, essa é a primeira coisa. Eu queria falar sobre a primeira slide. Eu queria falar o slide sobre eu aprendi esse conceito que eu adorei. Eu li um artigo internacional escrito sobre Greg Becker, que é sobre economias culturais, que é recurso cultural. E basicamente, o conceito que ele está falando, tudo que existe na sociedade, tudo que existe em volta de você é cultura. Então, os costumes, o ator, o músico, o artista plástico, os museus, os espaços tombados, os centros culturais, os festivais, os grupos de teatro, cultura tradicional.
Então, todas essas coisas fazem parte desse rol que eu chamo de recurso cultural. Então, a pergunta sempre é, você como um profissional, né, como um profissional da área que não é o artista, como você transforma esse recurso cultural em um produto? E como você transforma isso em algo que a gente consegue achar financiamento e consegue comercializar e distribuir? Então, basicamente, eu adoro isso, porque isso tem muito a ver com a questão da indústria e ajuda as pessoas a entender o que é trabalhar com cultura. É você transformar um malabarista em um grande show de teatro, né? Você fazer um musical, e você sair de uma sala de ensaio e colocar todos aqueles filmes. É uma indústria e você transformar todo o recurso cultural em algo que a gente consegue financiar. Bom, basicamente, o segundo conceito que eu quero falar é o produto cultural, que é exatamente isso, você transformar algo que é intangível, que é simbólico, em um produto que você começa a compartilhar. Então, o que eu sempre falo é que quando você começa a falar de um projeto, ou com um artista, ou pensar um projeto, você sempre está pensando no conceito, na ideia, em algo intangível, algo que não tem uma forma ainda. Eu sobre quero falar sobre a questão da morte para a criança. Por exemplo, eu tive essa oportunidade. Há mais de 10 anos atrás, o Ziraldo tem um texto que é Menina Nina, que discute essa questão da morte com as crianças. Então, eu fui contratado para montar um espetáculo fazendo esse texto, que a gente transformou um texto do Ziraldo em um grande espetáculo teatral que a gente montou lá no SESC. Então, que é sempre a segunda coisa que a gente faz. A gente tem um texto, então, por exemplo, falar sobre literatura. Quer dizer, eu tenho um festival que a gente vai fazer agora em agosto, chama Arena da Palavra. Eu queria muito falar alguma coisa sobre leitura, sobre a questão de escrever, a questão de ser escritor, e a gente começou isso pequeno como uma oficina, e hoje a gente tem um grande festival que acontece nas livrarias em toda a cidade de São Paulo. Então, o mais importante é você pensar na ideia, formatar um produto, ir atrás dos financiamentos, ver o que está disponível, executar e prestar contas. A vida de um produto é essa. Então, você tem um recurso, você transforma num produto, você vai atrás do financiamento e você presta conta por tudo que você faz. O terceiro conceito que eu quero colocar aqui para vocês, que tem muito a ver com o dia a dia de você gerir um projeto, é a trajetória de um produto. Eu acabei de contar essa história do Arena da Palavra, que é um festival, mas foi muito assim. A gente queria fazer alguma coisa, juntei artistas, a gente começou a conversar, aí a gente fez uma oficina, aí depois a gente fez um concurso literário, aí depois a gente fez um prêmio de autores, depois a gente fez um circuito de artistas independentes, autores independentes, fez a Feira do Livro, e hoje a gente tem essa marca que chama Arena da Palavra. É uma marca nova, que tem aí 3, 4 anos que a gente vem desenvolvendo, mas é importante esse conceito, porque o produto cultural e o recurso cultural, ele não é um produto que é parado nele mesmo, não é uma peça de teatro nele mesmo, não. Tudo você consegue criar uma trajetória. Então, quer dizer, você consegue criar vários produtos, né? Então, esse próximo slide que eu vou mostrar para vocês são que eu conheço de marcas conhecidas que eu queria falar. Quer dizer, primeiro você vê a Alzesp. A Alzesp tem mais ou menos 60 anos. Há uns 30 anos, mais ou menos, que ela virou essa grande referência mundial. E hoje ela tem oficina, ela tem coisas para acessibilidade, ela faz viagem internacional, ela tem quintetos, a USESP hoje, dentro dessa marca USESP, embaixo dela tem um guarda-chuva de muitas coisas que levam o selo USESP. Eu estou colocando aqui a companhia de comédia Barbixas, que começou com 3 garotos há muitos anos atrás, 15 anos atrás, fazendo comédia na escola, que virou sketches, que virou essa questão dos improvisos, que eles são especializados, que é esse produto que vocês estão vendo. Agora eles têm um clube de comédia, eles têm chique, eles fazem viagens internacionais, eles estão saindo agora numa viagem internacional daqui a um mês. E eu coloquei aqui porque eu conheci eles no início da carreira deles,
E a gente fez o primeiro um espetáculo de esquetes, depois cada um foi para o seu lado, que, aliás, é um conceito que muitas vezes as pessoas são mais apegadas, né? E, na verdade, muitas vezes foi muito melhor para eles e para mim a gente seguir cada um caminho. O Ziraldo, que eu acabei de falar, esse Koala é um festival que começou alguns anos atrás e hoje eles tiveram uma carreira longa com vários shows construindo essa marca e hoje, esse ano, se não me engano, agora em julho, eles estão fazendo o festival em Portugal. Rock in Rio nem precisa falar, é esse selo maravilhoso que a gente conhece e todo mundo conhece no mundo inteiro. Então, cultura é esse gráfico. Quando eu achei essa foto para ilustrar, é assim, tem o ministro Gilberto Gil falava que os pontos de cultura são do incultural. A questão é você fomenta aquele produto pequeno, que às vezes você vai falar, puxa, como é que a gente parece que não precisa fomentar aquele pequeno, mas aquele pequeno vira um grande festival. É o que eu acabei de dar do exemplo do Arena. Aqueles artistas fazendo aquelas oficinas de escrita viraram um grande festival. Então, esse é um pouco a vida do artista, né? Você gera uma reação de cadeia com a criação, com o simbólico, você transforma um livro em exposição, que, por sinal, a filha do Ziraldo, está fazendo uma exposição do Ziraldo. Então, e todo esse produto, ele tem que buscar financiamento para parar em pé. Então, que é esse um pouco, que é o que eu vou falar agora, que é a questão do que é o produtor, o que a gente faz. Então, eu vou contar uma história para vocês, o que eu queria contar essa história para vocês, que é a história de Mercúrio, que é um deus grego. E tem uma história que eu acho maravilhosa, que me contaram, e que eu acho ótima, que é o produtor cultural, que é o meu papel, o papel de quem quer gerir projetos com os artistas e toda esse ambiente que a gente vive. O Zeus tinha uma filha, Perséfone, que Hades, que era de um outro mundo, rapta ela. E aí a mulher fica muito triste, a esposa do Zeus, e começa a ter fome na terra. E aí Zeus não tem dúvida, chama Mercúrio, fala, olha, Mercúrio, vai lá e traz a Perséfone de volta. E vê se chega com um acordo lá no Hades. O que acontece é que ele vai lá, convence o Hades e acaba chegando num acordo que ele ficaria 6 meses com Hades no inferno, onde estão as almas, é outra figura na Grécia, e 6 meses lá no Olimpo. Então, o produtor é exatamente isso. O produtor, ele tem que o tempo todo, na hora de gerir o projeto, na hora de pensar o projeto, entender que ele vive nesses dois mundos. Ele vive no mundo do artista, que tem as suas regras, a forma de criar, que você tem que criar um ambiente criativo, e você tem as regras do mundo formal, que são as leis, as formas de financiamento, as prestações de contas, o patrocinador, e você faz esse papel de o tempo todo negociar entre os patrocinadores e o mercado e as regras e tudo que precisa ser feito, e você protege o artista e garante que ele consegue produzir, né? Consegue produzir arte, dar esse espaço. Porque a questão burocrática é muito asfixiante se o artista não tem essa pessoa para cuidar. Então, basicamente é isso. Então, eu quero falar muito sobre a questão do produtor. Ele tem que entender sobre a questão da resiliência. O produtor tem que ser muito resiliente, ele recebe muitos não, tem muitos problemas. Eu faço essa brincadeira do Mercúrio, porque eu sempre fico imaginando ele ter que voltar e convencer o Hades que ele tinha que liberar a esposa que nem queria ir embora. E você tem que convencer, às vezes, o artista, olha, não é possível, não tem esse orçamento, tem a prestação de contas, e você tem que ser e com o patrocinador que às vezes pede coisas impossíveis para serem feitas, e você tem que convencer ele. Então você tem que ser resiliente, sempre entendendo e persistente também, entendendo a sua responsabilidade dos nãos e nunca desistir. Eu coloquei persistência aqui porque a questão não desista da sua ideia, eu sempre falo isso. Não tem um projeto ruim
existe só o tempo daquele projeto. Então, quando você está gerindo um projeto, você tem que entender que às vezes você não consegue o financiamento hoje, mas vai conseguir num futuro. Eu costumo contar uma história sobre isso, que é uma vez eu fiz uma reunião, tentei vender um projeto de todo jeito, e do jeito que eu queria, né? Eu falei, não, eu preciso agora, tal. Ele falou, não, patrocinador. 2 anos depois, eu recebi uma ligação desse mesmo patrocinador que me ligou perguntando, Marcelo, e aquele projeto? Você tem ele ainda? Eu falei, tenho. Ó, estou mandando o patrocínio, então, tá? De R$ 300.000 para você fazer o projeto. Então, você tem que ter essa maleabilidade, essa conversa e essa persistência e não desistir, principalmente acreditar nos projetos. A qualidade de entrega, a gente sabe que isso não é nem discutível, mas é um ponto que eu coloco aqui, principalmente porque você trabalha com 3 mundos, basicamente, o mundo jurídico, burocrático, todas as entregas que você tem que fazer para o governo. Você tem o mundo do privado, que tem todas as demandas, as entregas, as contrapartidas, os ingressos, as estreias, a abertura, que você tem que entregar para ele, a questão de comunicação. E o tempo todo, a sua vida é essa de ficar conversando com todo mundo e mantendo. Eu gosto de outra figura do circo, que é aquele número que ele fica com um prato rodando. Então, basicamente é isso. O networking, cada um é um prato. Você fica rodando e colocando energia e você fazendo que as coisas funcionem. Tem que ser disponível, tem que entender, tem que ser parceiro e ter empatia com os seus parceiros. Eu falo isso muito sobre a questão do patrocinador. Às vezes a gente recebe demandas do patrocinador que você não entende, não estava combinado, não estava no contrato quando ele te deu o patrocínio. E aí o diretor, gerente de marketing te liga e, e fica te fazendo uma pressão. Quando eu falo que você tem que parceiro, ter empatia, provavelmente o vice-presidente, o CEO ligou para ele e ele está repassando essa pressão para você. Então, essa empatia, essa parceria é para conseguir a solução dos problemas. Então, esse é uma característica muito importante. Essa aqui é um conceito que eu adorei, que eu aprendi num artigo que é Anatomia de uma Cidade Criativa, que é middle ground, que é a vida do produtor, que também pode ser um espaço, que é você vive entre o mercado, que é o mundo formal das leis, das regras, do que você tem que fazer, do direito trabalhista, do direito de imagem, e o artista, que é a pessoa física, a criatividade, de onde começa tudo, de onde tudo funciona. Onde você tem que... Então, você vive entre esses 2 mundos, o seu meio, né? No artigo ele fala middle ground, upper ground e underground. Então, você vive nesse meio e que você consegue viver no mundo formal e no mundo informal e garantir um produto para que todo mundo fique feliz. Deixa eu olhar aqui no tempo aqui, eu já estou preocupado. Beleza. Então, o próximo é isso aqui. Bom, eu quero falar agora que tem muito a ver com os primeiros conceitos, o segundo que eu falei dos produtores, e que é a vida do produtor. O produtor, ele tem que captar, executar e prestar contas ao mesmo tempo. Então, basicamente, eu tirei agora rapidamente, mas basicamente o produtor ele tem que o tempo todo entender que ele está executando, fazendo o projeto, ele está recebendo o artista, um projeto novo para captar, ele está conhecendo o mercado, é um vivo de networking o tempo inteiro. E uma observação, Mercúrio era quem guiava as almas, né? Então é um pouco isso. Você fica o tempo todo captando, executando, prestando contas, captando, prestando contas e prestando contas. E para isso você acaba tendo que montar como empresário um fluxo de caixa que é muito comum, né? Que é a gestão de portfólio, mas é a questão de você gerir o que você tem que fazer, qual a prioridade e para garantir que a empresa funcione, porque você também tem isso, que às vezes alguns artistas entendem, você tem vários produtos para fechar as contas e pagar a sua estrutura, e onde você tem um resultado financeiro, e você tem que estar captando para o artista que está trabalhando com você. E você tem que entender essa história que eu contei, que
o produto tem o seu tempo. Aquela ideia genial que o artista te deu, talvez não seja agora, mas é para depois. Então, essa é a vida do produtor o tempo todo, que você tem que o tempo todo jogar, cabecear, fechar o gol, é tudo ao mesmo tempo. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Então, a primeira parte que eu vou falar dos pratos é a parte da captação de recursos. Bom, como vocês sabem, todos nós precisamos recursos financeiros para viver. Mas a questão é, existem muitos hoje recursos disponíveis no mercado. Isso aqui eu tirei do meu mestrado, eu discuti muito tempo com o meu orientador como é que a gente separa as verbas que existem, como você pode financiar e criar o fluxo de financiamento da sua empresa e dos seus produtos. E aqui a gente chegou nesse modelo. O primeiro, então a gente separou em 3 grupos e dentro desses 3 grupos outras separações. A primeira questão é o governo. Eles têm editais, vão lançar agora o PROAC mês que vem, pelo que eu fiquei sabendo. E aí, que são vários editais que eles abrem as verbas, você concorre lá, pega o seu projeto, tem um da Vale que termina agora dia 14 de junho, você vai lá, manda o seu projeto e o governo te dá o valor, se você ganhar, você concorre com centenas de pessoas e você ganha aquele valor. Tem a venda direta, um clássico disso é virada cultural, já vendi muito projeto para virada cultural, shows. Deixa eu falar, aliás, um projeto que eu tenho, que eu desenvolvi, que é um festival de jazz que chama Jam Brasil, começou com um show na virada. Eu vendi 6 shows na virada e a gente acabou desenvolvendo isso como um produto. Tem a venda direta, tem convênios, que aí você precisa ter um parceiro sem fins lucrativos, que você faz com o governo, com um objeto específico. Você tem, agora, por exemplo, estou fazendo 3 programas, um programa de TV e 2 programas de internet através de verbas de convênio. Tem órgãos coligados, como a FUNAT, muitos deles não sabem, mas a FUNAT não é governo, né? É um órgão coligado ao governo que fazem esses editais que lançam de tempos em tempo e financiam também a cultura. Bom, outra coisa é o privado, que é muito conhecido. Você tem um financiamento privado através de OSCs, que são organizações sociais civis, como Itaú Cultural, como Instituto Vale, Instituto CPFL, vários outros instituições que você pode vender, que são instituições que algumas, por exemplo, tem uma que chama APA, que recebe alguns milhões para fazer editais e também contratar, que são organizações privadas que vendem, que compram, que às vezes tem dinheiro de governo, às vezes de empresa, que compram shows e entram de parceiros em eventos. Os ingressos são clássicos e que a gente pode falar vários tipos de ingresso. As empresas também compram shows em eventos e os circuitos internacionais, que dos últimos 10 anos aí desenvolveu muito. Você tem circuito na Europa de stand-up comedy, de improviso, de vários festivais que compram produtos brasileiros. Você vai ter um agora em Edimburgo, eu provavelmente vou, que também é um encontro internacional do mundo inteiro lá de artes performáticas. E, para terminar, a mais polêmica, por isso que ela está aí separado, que são as leis de incentivo. E a Lei Rouanet, que eu sou um defensor nato, é a mãe de todas as leis. É uma lei que passou por todo mundo, foi sancionada na época do Collor, depois passou pelo Fernando Henrique, FHC 1, FHC 2, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer e Lula agora. É Bolsonaro e Lula. Essa lei funcionou em todas essas gestões, com todos os problemas, perseguições a essa lei, escândalos, e é impressionante, ela funciona. Eu fiz um artigo na época do meu mestrado para mostrar, e é impressionante você ver os números, né? 2.000 empresas no Brasil usam Lei Rouanet todos os anos, e 1.000 delas captam abaixo de 150 mil. Então, eu estou falando porque ela meio que é a mãe das leis, porque a gente conhece o mecenato, que é a mais famosa de todas, que é onde você abate o imposto de renda,
Tem uma filha dela no governo do estado, que chama PROAC ICMS, que é o mesmo sistema, tem pequenas diferenças, mas é também abatimento de imposto. E tem no municipal o PROMAC. Não ajuda muito o nome das vezes, né? Porque é PRONAC, PROAC e PROMAC. Mas o PROMAC municipal, que também é abatimento de ISS e IPTU. Então, que também você tem uma relação com as empresas. Então, basicamente, eu estou fazendo isso aqui para vocês entenderem, porque eu vou voltar para vocês lá atrás. Quando você acha um recurso cultural, você tem que pensar o que você vai fazer, mas é também muito importante você saber onde você vai atrás do dinheiro. Então, você vai desenhar um produto ou vários produtos, e vai mandar um produto para o governo, um produto para o OSC, um produto do estadual, de ICMS estadual. Você tem que saber para onde vai. Então, você tem que ter o conhecimento de onde estão essas verbas para saber para onde vai o produto. Por exemplo, SESC, que eu considero privado. Tem projeto que eu sei que não passa no SESC. E tem projeto que eu brinco, esse projeto é cara do SESC. Tem uma que eu adoro, que eu participei tangencialmente, na verdade eu fui como público, que é sobre música eletroacústica, que só o SESC consegue financiar esse tipo de projeto, que ninguém ouve, é maravilhosa, é incrível, mas tem muito pouco público, e o SESC é um projeto do SESC, né? Que era um festival de música eletroacústica. Então, quando você começa lá atrás, você vai desenvolvendo os produtos e aí vai desenvolvendo a trajetória deles, porque às vezes você faz um projeto, você ganha um edital, que já aconteceu muitas vezes na minha vida, você ganha um edital, e aí você faz um ótimo projeto, que você consegue captar Rouanet, ou você captar o governo do estado, e algumas vezes, que foi o primeiro projeto mais complexo que eu fiz em termos de gestão, foi o do Menina Nina, que eu citei aqui lá no início, eu tive aporte da Lei Rouanet, eu tive SESC e tive aporte direto. Então, a gente teve que fazer uma gestão financeira com vários aportes, várias leis e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto. Aqui eu só mostrando para vocês a questão de fluxo de caixa do projeto ou mesmo da empresa. Você acaba todo ano tendo uma parte privada, com uma pequena parte do governo, com um edital ou de um convênio. Você tem aí de incentivos fiscais. Então, todo ano isso vai mudando e você vai tendo esse fluxo de caixa junto com entregas e com uma série de... Quer dizer, você tem que garantir esse fluxo para garantir a trajetória, para garantir a sua saúde financeira da sua empresa, né? Então, estou vendo aí uma mão aí, mas aí vocês me param, tá? Se precisar parar. Isso, a gente está depois com várias perguntas, né? O Sandro que levantou a mão, mas aí depois você fecha o teu raciocínio, aí a gente passa, porque ele Tá. estava querendo saber se, no caso do PROAC e PROMAC, tem pareceristas externos, né? E como que isso Tem, acontece. Então, mas aí depois mas tem aí outras pode várias voltar mais para perguntas. frente, mas tem, eu posso explicar depois. Diferentes, né? Mas tem. Bom, basicamente é isso. Bom, e aí, que eu estou falando isso tudo da vida do produtor, você lembra? Execução, prestação de contas. Eu separei aqui para tentar simplificar ao máximo 4 pilares aí que você precisa quando você está gerindo um projeto. Você tem que entender o que é o objeto. Por que eu estou colocando aqui o que é o objeto? O objeto, principalmente com o governo, é o que você prometeu para ele. Você pode até mudar alguma coisa em termos de cronograma, não é aconselhável, mas você pode, é mais negociável. Mas se você prometeu fazer 10 shows, vendeu 10 shows, você entregue 10 shows. Principalmente se você está trabalhando com dinheiro de governo. A questão da gestão financeira é muito importante, porque eu acabei de contar o caso do Menina Nina, mas hoje, para mim, é muito comum. Projetos têm muitos financiamentos diferentes, então você tem que controlar cada gasto. E cada tipo de dinheiro que você recebe tem uma regra. A Lei Rouanet, por exemplo, até o ano passado, você podia mudar as linhas em 50%, para mais ou para menos. Agora está em 20%. Emendas parlamentares, por exemplo, tem que ser o dinheiro exato, qualquer mudança. Eu acabei de ganhar um prêmio de edital da Lei Paulo Gustavo, qualquer mudança na planilha eu tenho que avisá-los antes. Se for 5%, por R$ 3 eu tenho que avisá-los. Então, é muito importante essa gestão financeira que fica um pouco mais complexa
quando você tem mais de um financiamento. E tem algumas regras sobre o que você pode repetir, etc. E contrapartidas, que é a questão de gestão do patrocinador. Você tem até umas legais, quando você ganha dinheiro do governo, que é a contrapartida social, a questão de acessibilidade e tudo mais. E você também tem a contrapartida das empresas, que quando você ganha dinheiro direto, é só isso que você tem que entregar, nem sempre é só isso. A Caixa Econômica, além de você entregar a contrapartida, mesmo sendo dinheiro direto, você tem que entregar onde você gastou o dinheiro. Mas contrapartida é isso, eu vou fazer uma estreia para eles fechada, eu vou fazer um show, eu vou fazer uma abertura de exposição, eu vou lançar o produto em tal dia, vou jogar em tantas plataformas, vou fazer impulsionamento, vou levar para 300 mil pessoas, vou ter assessoria de imprensa. Quando você lê o projeto, você tem que fazer isso. E transparência eu coloco aqui, que também é assim, muito óbvio em relação à gestão de projetos, mas principalmente porque às vezes a gente fica inseguro em falar, porque ele pode não me dar o patrocínio, pode pedir o dinheiro, mas olha, normalmente, se você é sincero, que você não está entregando aquilo por alguma dificuldade externa sua, normalmente as pessoas entendem. Tem aquela discussão, claro, mas você ser transparente, principalmente com o governo, é muito importante. Outra coisa que eu queria falar, eu acho que é isso basicamente. Aí eu vou dar um caso teórico, ele existe, mas eu só não coloquei o projeto em si, mas que é isso. Hoje tem um projeto que ele tem um objeto para ser entregue, e aí eu tenho 3 tipos de financiamento, Rouanet, Municipal e ICMS. Eu tenho 4 tipos de contrapartidas diferentes que eu tenho que cuidar, e eu tenho que ser transparente com o fiscal, os 3 fiscais, os da empresa, os do governo. Então, essa é uma gestão mais complexa de projetos maiores e que é um desafio. Muitas vezes você tem que ter um gestor de objeto e um gestor de financeiro. E eu até acabei de contratar uma pessoa, uma produtora, para me ajudar, e ela estava querendo saber como fazer. Eu falei, olha, está aqui todos os projetos, leia. E aí ela trouxe e a gente discutiu em cima dos objetos para conseguir planejar a gestão. Aqui é o Polo Cultural, para estar terminando, mas é isso, você vê, esse ano, só contar um histórico, que isso é uma realidade do dia a dia da gente, que está gerando muitos projetos. Eu já fiz 6 prestações de contas esse ano, estou com 4 recursos novos entrando, e assim, até isso até um ponto. Entrando significa que ele pode chegar em 60 dias, em 120 dias. O governo demora muitas vezes para pagar. E mesmo o patrocinador, antes de dar a culpa só para o governo, algumas empresas que eu já trabalhei, às vezes demoram 6 meses para pagar. Então, é isso que está acontecendo. Eu estou executando nesse momento 3 projetos. Então, eu estou aí, sempre acontece isso ao mesmo tempo. Os projetos do Polo Cultural estão aí. A gente acabou de fazer um festival de jazz, que ano que vem está aí novamente. Em agosto, a gente vai fazer um festival do Arena da Palavra, de literatura. Em novembro, a gente vai fazer o Arte e Inovação. Em julho, lança a TV Cidade. E a gente está fazendo aí 2 documentários. Então, não só para falar sobre o polo cultural, mas essa vida aqui é bem comum, no sentido de, não desvalorizando o que eu estou fazendo, mas você tem que fazer muitos projetos para conseguir ter você tem trabalhar o recurso cultural que você tem acesso, construir produtos, fazer trajetórias, tudo isso que eu estou falando, pensar em como criar marcas, como você desenvolve as marcas, você tem que pensar no patrocinador. Então, hoje você tem muitas frentes que você precisa de atenção. Então, esse é o último slide aí que eu falei. Eu vou falar sobre a biografia, que eu acho que vai fazer para todo mundo, mas isso é a questão da cultura. Você, quando começa a trabalhar com cultura, um recurso, você trabalhar com um artista de monociclo ou um artista, um escritor, você gera essa reação de cadeia e vai conseguindo, além de produzir ações e produtos simbólicos que mexem com a vida e com o dia a dia, a alma das pessoas, você ainda consegue garantir o financiamento da vida de muita gente. Então, para voltar ao nosso Mercúrio, eu fui atrás de algumas frases, e essa que é de Joseph Campbell, eu acho que cai muito na vida do produtor. Mercúrio é o guia que nos ajuda a navegar pelos labirintos da vida.
usando nossa inteligência, intuição e sendo flexibilidade. Então, e flexibilidade. Então, é muito importante, o produtor tem esse papel de catalisador e também de juntar interesses e conseguir fazer as coisas. Aqui é muito importante, eu estou indicando aí 5 obras que foram muito marcantes no meu mestrado, tem muito mais, eu posso mandar meu mestrado para vocês, mas esse do Harold Vogel, o Vogel que eu chamo, que é um livro publicado desde a década de 80 nos Estados Unidos, que fala sobre a indústria do entretenimento, que tem lá artes performáticas, essa definição de cultura, entretenimento, cada país é de um jeito, mas lá ele tem muitas formas, muitas coisas que ele conta do mundo inteiro. Tem a Bíblia, que eu chamo a Bíblia da Cultura, que é esse livro do Trosby, que é The Economic Cultural Policy, é maravilhoso, todo mundo tem que ler. Esse é o livro do David Grogan que eu li, que é um livro australiano, que é incrível, que é onde conseguir explorar, e todo mundo vai conseguir explorar o conceito aí do recurso cultural. Esse livro, esse artigo, não é um livro, que é do Patrick Cohen, esses três autores, que fala sobre middle ground. É incrível esse livro, e esse conceito é muito bem desenvolvido, ficou muito marcante. E esse foi o livro que me levou ao livro do australiano, que é um artigo publicado. Bom, é isso que eu queria falar, gente. Deixa eu ver quanto tempo eu queria, 4 minutos, então tá bom, terminei em tempo. Joia, nossa, Mas joia. obrigado, viu, pela oportunidade. Acho que eu fui rápido, mas podem mandar um Não, e-mail mas ou tem quiser muitas depois entrar em perguntas, contato. Marcelo. Você se prepare, porque aqui a gente tem perguntas que vão desde, assim, algumas orientações para mudança de trajetória, especificidade em relação à gestão, né, à gestão desses projetos. Então, eu vou já te Uhum, passando algumas e aí a gente vai fazendo em blocos, tá? tá bom. É, a gente vai começar, eu acho que eu vou pela sequência de ordem mesmo, né? Que acho que a Markley, né, Saião, ela assim que ela é de gestão de projetos, mas de empresas, né? De ambiente corporativo, e ela deseja migrar para a área de projetos culturais, né? Então aí ela tem Uhum. algumas dúvidas, algumas orientações eventualmente que você possa dar, né? O que que você acha? Qual é a trilha de formação e entidades mais conceituadas no mercado? Quais são as possibilidades de intercâmbio, né, com escolas de outros países? E o que que você acha que é mais carente em gestores de projetos na área da cultura, né? Então, ou seja, onde que ela poderia, onde seria o diferencial, né? Você que atua nesse segmento, aonde que você acha que são competências, são áreas onde é muito necessário ter um gestor de projeto cultural? Olha, bom, como é o nome dela? Perdão? É É a Martley, Martley. Malay. Se depender do meu conselho, larga tudo e trabalha com cultura. Mas, deixa eu te falar, existe, de fato, no Brasil, é um pouco novo. Novo que eu falo na academia, né, que está a professora aqui para falar, novo assim, tem 10 anos para cá, existem diversos mestrados em economia criativa sendo desenvolvidos. Eu sou uma pessoa que, se você quer entrar nessa área, hoje eu falo, vai fazer um mestrado, vai fazer uma especialização, vai entender assim melhor sobre como funciona. São muitos detalhes. Você tem que em cada área você tem detalhes muito específicos. Quer dizer, eu, por exemplo, faço muitos festivais, mas tem pessoas que são mais especializadas em exposições. Então, até começa a trabalhar na área, porque eu comecei no teatro, eu faço teatro há mais de 10 anos, na verdade, um pouco menos de 10 anos, mas eu comecei no teatro, que eu falo que é a arte que abraça todo mundo. Você aprende lá a varrer palco, a cuidar de camarim, a entender onde compra as coisas na cidade, a entender o que é uma permuta, que é você não pagar, que é muito comum no teatro. Eu não sei se eu respondi exatamente, mas eu acho que assim, primeiro, busque muita formação. A maioria dessa literatura que eu mostrei é em inglês, é uma pena a gente não ter tanta literatura em português, mas tem muita coisa boa escrita em português aí, principalmente na academia, mas não que são livros.
E tem cursos, professor, que o senhor possa, você acha que tem organização? O senhor fez um mestrado em economia criativa. Você acha que esse Fiz. tipo de, aqui no Brasil, a gente tem cursos de menor duração ou não? Ou é um pouco mesmo, esse é um aprendizado na prática? Olha, na prática, como eu falei para você, a minha experiência com a academia, até antes de começar, foi Uhum, uma iluminação. Porque eu acho que muitas coisas que, por exemplo, no próprio curso de vocês, que eu não fiz ainda, que é o Gestão de uhum, Projetos, eu tenho certeza que você vai conseguir ter acesso a uma série de informações que você vai poder traduzir para a isso. área cultural. Uhum, Então, eu acho que a maioria dos cursos de gestão de projetos eles são mais amplos, mas você trabalhando na área, buscando, começando a trabalhar numa empresa um pouco maior, ou fazendo parceria, ou mesmo fazendo um projeto menor da área cultural, você vai conseguir colocar todos esses conceitos em prática. uhum, Tem um conceito que eu sei que tem um curso específico que era com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que acontecia também aqui em São Paulo, que falava sobre a gestão cultural. Então, gestão cultural tem cursos pequenos, muitos, mas que eu acho que ainda deve aparecer logo, porque a demanda do mercado é grande para você estudar. Mas mete as caras. Eu acho que tem muita então, gente, assim, pelo falta jeito, muita mão de obra. A e é, gente tem, é infinito, tem trabalho é, para todo mundo. então, Vem para cá, tem muito trabalho. tá, é uma lei, né? Assim, a gente falou que é masculino, e então é isso, uma lei, assim. Então, se você, assim, eu acho que o importante é ter, eu acho que ter essa cabeça de gestão de projetos, ele é muito Exato. importante, né? Muito Até importante, porque geral. você vai lidar com artistas que têm outras competências, né? Então, acho que esse que vai ser interessante, né? Aqui a gente tem uma pergunta que, para uma pessoa que não se não colocou o nome, mas ela fez uma pergunta interessante de trabalhar com a marca Ziraldo, né? Você acha que facilitou a execução e o financiamento da sua produção teatral? O produtor Muito. cultural deve priorizar as marcas que já estão no mercado? Olha, facilita muito, porque porque, por exemplo, textos bons de teatro, tem muitos. É muito rica o nosso teatro brasileiro, então tem muito teatro. Mas você falar que é um texto que você está trazendo do Ziraldo ajuda muito para captar recursos e tudo mais. Isso ajuda muito. A filha dele, que é a Daniela Thomas, era cenógrafa, também ajudou muito, não só na captação, mas na execução do projeto. Trouxe muita, todo mundo queria falar com ela, ela dava entrevista. Então, ajuda muito. Por exemplo, quando você desenvolve uma marca, que é o caso que estou fazendo com a Arena da Palavra, ele vai, de fato, é mais lento. Você tem que pegar uma coisa pequena, você vai aumentando. Eu gosto mais, mas eu sei que, por exemplo, agora eu tô fazendo, eu chamei, no primeiro Arena da Palavra, eu chamei o Marcelino Freire para ser um dos curadores, chamei o Claudinei Ferreira e chamei a Cecília da editora 42, 48, desculpa, você queria estar aí, desculpa. Mas, e ajudou muito a dar credibilidade no mercado e a ajudar a captar recursos e a estruturar. Então, normalmente, se você traz pessoas mais com nomes, né, maiores, você consegue. Esse ano, por exemplo, eu estou chamando o Biratã Brasil, que foi editor do Canal 2, estou chamando também a Cidinha da Silva, que é uma escritora maravilhosa, todos devem ler, e o Claudinei voltou. Mas o Claudinei trabalhou no Itaú muitos anos na área de literatura. Então, essas marcas, que eu chamo de marcas, esses figurões ajudam muito a você estruturar um projeto, né? Você está vendo, não sei se vocês estão acompanhando pela imprensa, mas tem um musical aí, o Rita Lee, né? E está sendo um sucesso absoluto que a Mel Lisboa está fazendo. Mas olha, tem Rita Lee, bloco de carnaval, tem exposição, tem 2 livros. Então o nome, a marca Rita Lee é uma marca que ajuda bastante você, mas você vai pagar os direitos autorais. Não que esqueça disso, né? É, então, ajuda muito você ter nomes grandes para ajudar. O Ney Matogrosso fez uma música. Isso ajuda muito, né? Uhum. Porque as pessoas não conhecem
o artista menor, que é menor no sentido de ser menos conhecido, porque muitas vezes ele é genial, mas ele não é tão conhecido. Mas você agrega aí algumas pessoas que vão trazer a imprensa, vão trazer o financiamento e consegue fazer um projeto maior, né? Mais bonito, né? Vamos dizer assim. Legal. Tem outro participante, né, que comentou dentro daqueles atributos, né, que você levantou do que é do produtor, ele acha que você tem que agregar o otimismo, né? Assim, porque Tem, esperar 2 anos para iniciar os primeiros passos tem que ser bem persistente, né? Então, eu acho que tem. esse é um pouco dessa característica, né? E aqui Você tem que também. acreditar no projeto. Esse projeto, especificamente, era um projeto que a gente tinha desenvolvido por 4 anos de acessibilidade, crianças acessíveis, que a gente montava espetáculos com crianças, né? E ele, na época, ele estava, acho que, num outro setor. Ele mudou de setor e na hora falou, nossa, o Marcelo, e lembrou. Então, você tem que ser persistente. E assim, e o projeto, nesses 2 anos, não parou. Então, é isso que eu acho que às vezes se fala persistência, às vezes você de fato tem que parar o projeto, mas de uma forma geral, um patrocínio, você tem que acreditar no projeto, né? O Arena, por exemplo, foi um projeto que eu fui me apaixonando. Era uma coisa pequena que virou outra, que começou a crescer e começou a ir. Eu sou um leitor voraz, e aí eu comecei, aquilo cresceu, cresceu, você vai se apaixonando. Então, é muito importante, como você falou, você tem que ser persistente, acreditar, ser otimista, vai dar certo. E às vezes, até, eu vou te dar até uma coisa que eu acho que eu não falei durante a palestra, a webinar. Muitas vezes você tem que falar, puxa, para o artista, eu acho que eu não tenho como ajudar o seu projeto, um produtor, né? E até indica um outro produtor para continuar. Porque o artista às Uhum. vezes acha que você não está dando prioridade. E não é verdade. Você não está achando a oportunidade correta. Os seus contatos, a sua rede de financiamento não é para aquele projeto. Algumas vezes já falei, trouxeram o projeto, eu falei, olha, esse projeto não é para mim. Eu acho que é interessante esse aspecto que junta muito com uma questão que o João colocou aqui, se você teve que lidar, e creio que sim, né, que é essa questão de você mediar, né, assim, um projeto, como faz a mediação, entre o artista e as demandas de um financiador, né, assim, como você pode fazer uma concessão, no sentido, assim, de que você busque mudar o projeto artístico sem parecer que você está censurando esse projeto, né. Então se você já teve nessa saia justa, né, de você Já, estar, muitas né, vezes. entre nessa mediação do financiador com o artista. Olha, é um grande desafio isso. Até porque aí é uma filosofia pessoal, eu acho que eu não devo interferir diretamente na questão se ele pode ou não pode fazer certas coisas. Então, é bem complicado. Eu já tive Uhum. conversas difíceis com patrocinadores em relação à censura. Obviamente, eu não posso ser mal educado, mas eu tenho que ser muito claro sobre até minhas posições pessoais e do artista. Então, é bastante difícil, mas essa conversa sempre existe. E algumas vezes isso já aconteceu, de eu ter que falar para o artista, olha, especificamente isso, se você fizer, a gente vai perder o patrocínio. Então, porque mas não era também uma coisa tão, não concordava na época. Mas eu não vou entrar em detalhe que eu vou acabar entregando quem fez. Mas basicamente, às vezes você precisa ser sincero. E às vezes, sinceramente, a decisão é perder o patrocinador. Uhum. Porque às vezes, isso eu vou falar que é umas coisas muito bonitas do artista. O artista ele é movido pelo que ele quer mostrar. Então, você tem que dar essa oportunidade para ele. Obviamente, ele pode talvez achar outras formas de mostrar exatamente o que ele acredita. Uhum. Então, mas eu vou falar para você, o projeto da minha vida, todo esse discurso, esse é o projeto da minha vida, eu não mudo nada, é também complicado. Eu vou te contar uma história real, que foi com a Daniela Thomas, que a gente tinha uma verba para fazer o cenário, e ela pediu uma coisa para a gente construir que era
fui fazer o orçamento, eu voltei para a Daniela e falei, Daniela, é possível. Se eu fizer isso, você vai ter que colocar os atores de calça jeans. Ela pensou uma solução mais adaptável e fez um figurino mais barato e gastou mais dinheiro na cenografia. Então, falando, não é nem uma questão de financiamento, é que eu não tinha dinheiro para fazer. Então, existe essa conversa, e eu acho que, como eu até coloquei nas características lá, essa parceria, essa de você entender ele te entender, ele entender que você está defendendo os direitos dele, do artista especificamente. Se você está falando isso para ele é porque deve estar muito problemático para você, isso é muito legal. E também o patrocinador. Você fala para ele, olha, você tem que me entender, eu não posso falar para ele, e tem patrocinador, o que que é isso? Isso é um problema mesmo. Porque eles estão acostumados alguns com publicidade, ele chega lá no sede da publicidade, dá um trabalho para todo mundo. Mas no caso da cultura, ele é muito mais sensível, tem outras coisas. Mas eu vou contar para você, eu acho que se profissionalizou muito o mercado, principalmente os diretores hoje são muito objetivos, há muito pouca moralismo nesse sentido. Joia. A gente tem aqui várias perguntas, vamos ver se a gente faz um jogo rápido, aqui eu vou Tá bom. juntar uma parte de blocos, né, na parte de financiamento, né, então a Paula, né, ela pergunta duas coisas, primeiro, se o PROAC que vai abrir agora de fomento direto, se aí um participante, se o financiamento do governo parece uma camisa de força e se vale a pena essa parceria, e se o limite, né, de remuneração do proponente na Lei Rouanet atualmente é de 20%. Dependendo do projeto, é possível justificar mais do que isso, e tem uma outra se em projetos de documentários, né, que você comentou, que leis você utilizou. Então, é um bloco Vamos mais da lá. parte de financiamento. Documento. Tá, deixa eu só escrever. PROAC, sim. O PROAC de ICMS, ele abriu há uns 10 dias, que é de captação de recursos através de abatimento de imposto. Esse PROAC que eu estou falando é o PROAC editais de dinheiro direto, que deve abrir logo. A Marília está correndo lá, a burocracia do Estado. E junta com a questão da camisa de força. Olha, mas eu vou te falar. Se você você tem que entender duas coisas. O burocrata, que quer jogar a camisa de força em você, ele paga com o CPF dele. Então, se você quer fazer alguma loucura com dinheiro, é um dinheiro público. Então, ele é fiscalizado. Ele é fiscalizado por ele, mas ele tem um fiscal dele. E você tem um fiscal e o governo, então, ele é muito fiscalizado. Mas você consegue, com as leis de incentivo, não só aqui no Brasil, viu, no mundo inteiro, com a questão de dinheiro de abatimento de imposto, você consegue fazer coisas muito maiores. Eu tenho uma amiga que falava assim, a diretora de marketing, Marcelo, eu te dou 250 mil de Rouanet, mas não te dou 25 mil para fazer isso que eu faço. Ela falava isso, eu não te dou nem 25 mil direto. Porque eu tive essa crise na minha carreira, não aguento mais a lei Rouanet, por causa de todas as fiscalizações. Mas não dá, o mercado, principalmente no Brasil, está assim. Eu vou até, bom, eu posso falar, mas o Vogel fala sobre isso no capítulo de arte performática, sobre a questão do Nova York funcionar com dinheiro sem, mas que na maioria absoluta das cidades dos Estados Unidos tem o terceiro setor ajudando ações filantrópicas, instituições filantrópicas para ajudar a fechar as contas. Outra coisa, o limite da Rouanet, olha, 20% é complicado, viu? No meio de produtor, a gente está debatendo muito isso, porque também entenda que 20% não é para mim, 20% normalmente é para a empresa. Quer dizer, eu tenho funcionários aqui. Então, eu recebo o dinheiro para eles. Não é um dinheiro que vai no meu bolso, entendeu? Esse limite que eles colocam é o dinheiro que pode pagar a estrutura real. E, além disso, eles têm outras essas questões de, tem questões de parentesco, e tem questões de os sócios. É bem complicado. Contrato um contador. Eu tenho contador, advogado, principalmente com Lei Rouanet. Mas é ruim, mas cada um que senta lá inventa uma regra nova. Então,
E aí, muitas vezes, você entra nessas associações de produtores tal, às vezes até pega o avião para Brasília e vai lá para, olha, não dá, isso aqui vai dar errado. A primeira norma que literalmente, e muitas pessoas pegaram o avião para, foi a primeira instrução normativa que o Roberto, o ministro do Temer fez, que ninguém ia mais trabalhar. Aí ele mudou, em acho que 30 dias, 40 dias, ele publicou uma nova normativa, porque o Brasil inteiro foi para Brasília e enlouqueceu o ministro, porque ninguém estava conseguindo trabalhar. É, O documentário eu consegui com emenda parlamentar de um deputado, legal. que Aqui é o documentário sobre cegueira. joia. Tem o Paulo, ele falou assim, bom, se ele entendeu, 2.000 empresas trabalham com leis de incentivo e no Brasil, elas podem dispor patrocínio de até 150 mil reais, é isso? Exatamente. Isso foi um estudo que eu fiz junto com o João, meu orientador na época, e que para mim também foi até surpresa. Eu achei que era muito mais concentrado. Ele é concentrado em termos de valor, mas então tem todo ano aproximadamente entre 80 e 100 milhões de reais são distribuídos em projetos muito pequenos. Quando eu fui contratado por uma empresa para fazer captação no interior de São Paulo, que eu vivia essa realidade, até por isso que eu resolvi fazer o artigo, que eu percebia que a maioria das empresas do interior tem 100 mil, tem 50 mil de Rouanet, o abatimento é baixo. Então, eles até distribuem e-mail ali na região, para as organizações, para os artistas locais. Então, são 1.000 empresas que captam no máximo isso. Ah, Mas o total é 100 milhões e o total de captação disponível é 2 bi. Então, em termos de é. porcentagem, é bem pouco mesmo. Joia. E aqui a gente, bom, não para as perguntas, né? Mas eu acho que aqui o Sandro estava até com a mão levantada, né? E ele pergunta se o Pronac aceita e contrata, né, pareceristas externos, né? Em edital Sim, de cultura tem Uhum. um E como é edital divulgado anual. esse processo, né? Você sabe? Puxa, eu nunca participei, mas eu tenho vários amigos que participaram e fazem. É um edital bom, não acho tão bem remunerado, mas tem no governo do estado também tem, mas o sistema deles é diferente, é por indicação das organizações representativas, e na prefeitura também é indicação das organizações, Tá, que eu acho que são formas diferentes, assim, né? joia. A E pareceristas também no edital, também são indicações, mas também você pode inscrever, hoje você pode, é mais amplo, né? É que ele diz assim que ele é parecerista, né, do Pronac, mas Proac, Promac, ele não acha informação na internet, né? Então, Ele é do PRONAC Governo Federal, isso, deve ser isso. Não, isso. PROAC não tem mesmo a indicação, mas tá na lei isso, a lei está falando isso. A lei Uhum. foi feita, escrita, que é necessário ter uma indicação de uma organização, mas quem escolhe no final, obviamente, é a secretária, que ela tem, inclusive federal, está na lei isso também. O Promac, eu tenho que falar que eu conheço, eu já utilizei uma vez, e na época era outra forma de contratação. Na verdade, eu tenho um pouco, não sei muito como esse contrato não. Legal. Joia. A gente está, então, chegando, olha, não faltam perguntas, mas queria só amarrar com né? Um comentário da Juliana, né, tipo, que diz que os cursos livres do Cultura e Mercado, né, eles são muito bons para quem tiver interesse, né? Mas Ah, aí eu legal, é queria mesmo, são antigos. duas colocações para a gente fechar, e aí depois eu só vou apresentar alguns dos nossos cursos que estão em abertos, que é que perguntou, né, que se depois de tanta experiência na prática, tudo, o que fez sentido você fazer o mestrado? E também do Gabriel, assim, como que a gente falou muito aqui do produtor, né, falando do financiamento, mas como estruturar uma boa experiência para o público-alvo, né? Como estruturar essa jornada de experiência, né? Como que se você. Público mesmo, o cara que Isso, vai ver o teatro, é isso? isso. Tá, ó. Não, a outra pergunta você falou.
Se fez, você com tanto aprendizado na prática, O que me fez fazer o mestrado? Olha, eu vou contar para você. Foi totalmente intuição. E eu, na verdade, como eu aprendi muita coisa e existia uma onda, assim, estava se falando muito sobre economia criativa, e economia criativa é um conceito muito abstrato. Se cultura é abstrato, economia criativa é mais abstrato. E eu quis me aprofundar, porque tudo que eu ouvia sobre economia criativa era muito interessante. Principalmente que eu li alguns artigos ingleses, porque eles que meio que começaram a trabalhar sério com isso uns 30 anos atrás. Então, isso me interessou e eu resolvi fazer o mestrado. E também para falar, eu acabei falando no mestrado sobre como a gente se financia, que era uma expertise que eu tinha. Isso vocês vão ter. Eu aconselho todo mundo que tem 10 anos de experiência, 15 anos, faz mestrado. Porque é impressionante como, primeiro, você está mais maduro, quando você é meio jovem, você nem valoriza tanto aquelas bibliografias que chega no final, sabe, que o professor que fala? Leia. É muito bom, é impressionante como isso amplia o seu horizonte. E o professor não pôs lá porque ele não tinha nada para fazer. Ele pôs lá porque ele estudou e ele fala, meu, isso aqui é importante. Então, se você lê, é impressionante. Então, eu acho que eu decidi por isso, porque eu queria entender mais sobre economia criativa. Eu acabei descobrindo sobre a questão do conceito do Adorno, é um filósofo da Academia de Frankfurt, que ele que cunhou essa palavra que eu uso muito, que é indústria cultural. No caso, ele até cunhou de uma forma negativa, mas isso nós estamos falando de 47, com o contexto de que a arte em massa tinha causado uma guerra. Então, eu acho que hoje esse conceito, ele começa a falar lá em 47, é bem importante. Mas é isso que eu falo, eu acho importante hoje, principalmente que muitos amigos meus não estudaram, todo mundo aprendeu varrendo palco, eu acho que isso dá um ganho na sua carreira, na sua visão de mercado, no seu entendimento do mercado mundial, da indústria cultural, que está acontecendo no mundo inteiro. Você vai para Edimburgo, encontrar com todo mundo e você não é mais um alienígena. Você sabe o que eles estão falando lá, você sabe o que eles estão falando em Nova York, na Austrália. Então, eu acho um ganho mesmo. E aqui a gente tem, né, como a Elaine falou, a gente tem, né, O aqui público, tem esqueci de curso, falar do público. isso. Olha, um projeto bom é quando o público nem percebe o que está acontecendo, porque dá é muito desafiante. Então, eu brinco que quando ninguém lembra de agradecer a produção no final de um espetáculo, quer dizer que deu tudo certo. A gente só lembra quando deu alguma coisa errada. Mas aqui eu queria É, agradecer muito, Marcelo. Aqui temos várias pessoas que participaram. Temos aqui a Elaine, que diz: olha, aqui também a gente tem outras instituições de ensino que oferecem, né, cursos. Aqui tem o Senac, uhum, tem uma pós-graduação em gestão cultural, né? Então, enfim, aqui para legal. aqueles que querem traçar, ter essa trilha, e aqueles que querem ter essa especialidade na parte de gestão de projetos, eu só vou aqui, né, compartilhar o que a gente está em matrículas abertas, temos aqui liderança em projetos ágeis, aí a gente tem que isso é um curso bem de curta duração, que acontece em julho. Temos fundamentos, né, que é um curso de 44 horas, né, para você dar aquela base, básico. Eu acho que um bom gestor de projetos culturais precisa saber gerir projetos, né, professor Marcelo? E aqui a gente tem Exatamente, muito uma, importante. uma formação de 132 horas para aqueles que querem continuar. Então, equipes que vocês precisam, para que nem o professor Marcelo falou, nossa, ele teve que contratar algumas pessoas para cuidar, seja da parte financeira, seja de toda a parte de cronograma, da parte administrativa. E aqui a gente tem uma pós-graduação em gestão de projetos e temos algumas coisas bem temáticas, né? OKRs, né? Na parte de como você estabelece objetivos com metas, que são 12 horas. Temos cursos em gerenciamento ágil e temos também o MBA para o ano que vem. Enfim, todos aqueles a gente está
à disposição de vocês, né, para que vocês, tudo que vocês precisarem, né, e aqui, aqueles que quiserem rever esse bate-papo com o professor Marcelo, então vocês vão estar disponível aqui na FIA, e mais uma vez, professor Marcelo, primeiro, parabéns por toda a sua trajetória, Obrigado. né, assim, não é fácil também a gente tocar na É, cultura, né, no nosso país, né, então, assim, a gente precisa ter é, criatividade, resiliência, né, ter essa habilidade de negociação entre partes, né, mas é fundamental, né, que a gente tenha mais, né, gestores de projeto cultural. A sociedade precisa disso. E parabéns por todos os eventos que você ajudou a colocar em pé. Então, com isso, a gente se despede. obrigado. Não sei se você quer dar a última fala para a gente encerrar. Só quero agradecer a oportunidade mesmo de poder falar. Foi muito bom preparar tudo, e pensar as coisas principais e vai ser muita oportunidade aí, viu, professor? E da pela FIA, por todos aí. Então, tá bom, pessoal. Então, até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.